Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Contabilidade do Futuro, a maior incubadora contábil do país, que contempla imersão, mentorias, aceleração e diversos outros produtos que vão te ajudar a alavancar a sua empresa contábil de forma definitiva. Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada muito especial, ela que participa há um bom tempo já dessa jornada de crescimento da contabilidade do futuro e que hoje é um dos grandes cases de sucesso da nossa incubadora. Eu estou falando aqui com a Suede Pinho, super empresária contábil, que vai conversar muito com a gente hoje aqui, trazer histórias inspiradoras, contar um pouco da jornada dela pra gente, porque o nosso tema hoje é empreendedorismo contábil e histórias de sucesso. Seja muito bem-vinda, Suede. Obrigada, Fabiano, pelo convite. Para mim é sempre uma honra participar, né? É a segunda vez que eu participo do podcast da Contabilidade do Futuro. É verdade, é verdade. A outra eu participei com o Daniel, a Patrícia e a Aline. A Aline também estava. A Aline Portela. Olha, me convidaram na época, né? Então agora... Eu acho que você estava em uma viagem. Agora só tô eu agora. Também não chamei nenhum deles. Tá vendo? Sou egoísta. Tô me sentindo muito especial. Mas você é especial mesmo. Para mim é um prazer estar aqui e uma honra poder estar ouvindo, né? E também contando um pouco da minha história para esse público aí de contadores queridos, colegas. Que bom. Muito obrigado também por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que esse movimento que a gente faz é muito importante para quem ainda não despertou, né? Para pedir um auxílio, uma ajuda, para ter uma orientação, para ouvir, né? Para entender que histórias, elas são inspiradoras, mas elas não são replicáveis. Então, a gente não vai replicar o caso da Suede, que deu muito... Vou fazer igual a Suede, porque se a Suede hoje é um sucesso como empresária contábil, também você. Não funciona assim, né? Cada um tem a sua história, os clientes são diferentes, a região é diferente, né? Tudo é diferente. E aí a gente precisa ir adaptando, claro, levando em consideração aquelas estratégias para fazer o nosso negócio acontecer também. E eu tenho certeza que muita gente hoje já despertou para isso, mas tem muito mais pessoas aí precisando despertar. Eu que também sou empresário contábil há 15 anos, tive uma jornada muito difícil ali no começo, iniciei minha empresa do zero, sei o quanto faria diferença se lá atrás, há 15 anos, 12 anos, 10 anos atrás, a gente tivesse a orientação de alguém. Verdade. E também tanta partilha de conhecimento, né, de tanto valor, conhecimento que transforma de fato, né, porque isso é muito poderoso. As histórias, elas servem para nos motivar e inspirar, né, e às vezes até para despertar. Como você falou. Eu lembro que lá no meu início, quando eu despertei para isso, foi vendo histórias de contadores que eram bem-sucedidos. E aí eu falava, não, por que essas pessoas são bem-sucedidas? E lá na minha crença limitante, eu imaginava que contabilidade, escritório de contabilidade, ele não trazia prosperidade. Então, foi vendo histórias que serviram de inspiração naquele momento, que me fizeram, na verdade, despertar e querer entrar e conhecer qual é esse mundo que eu não conheço. Que universo é esse, né? Justamente. Que eu não conheço, mas que eu posso conhecer. Perfeito. Né? E que eu posso ter acesso e também transformar a minha realidade, né? Perfeito, isso mesmo. Que bom. Conta um pouquinho pra gente, Suede, em relação à sua jornada no empreendedorismo contábil, né? Pra inspirar mais pessoas, pra gente entender um pouquinho. Eu já conheço uma parte dela, né? A gente conversou já muito sobre isso nas mentorias, nos conselhos, mas quero ouvir de novo. Bora lá. Na verdade, eu iniciei o empreendedorismo sem querer iniciar, né? Porque, como eu falei aqui, eu tinha uma crença limitante que eu achava que escritório de contabilidade não era para mim. Então, quando eu fui fazer contabilidade, eu imaginei assim, não, eu vou formar, mas eu vou entrar logo em grandes empresas. Eu quero entrar para SA, eu não quero ficar em escritório de contabilidade. E foi o que aconteceu de fato, né? Logo, ainda na faculdade, eu consegui estágios em empresas grandes, multinacionais. Então, assim, eu tinha certeza que o meu caminho ia se direcionar para aquilo. E fui atrás de muito conhecimento, mas hoje eu percebo o quanto que lá atrás tudo isso foi permitido, claro, porque somou muito aprendizado para mim. E quando eu despertei para iniciar no empreendedorismo, eu vim de sucessão, né? Meu pai é dono do escritório, né? Ele iniciou essa carreira como linear contabilidade. Hoje o escritório passou por uma reformulada e hoje a gente está aí com a Linova Contabilidade, nossa nova marca. Ficou linda, inclusive, né? Eu fiz parte aí, ajudei você aí. Não ajudei, tava ali auxiliando você, não, né? Você foi peça, assim,
importantíssima nesse processo do no brand, rebrand, né? da minha marca. Foi lindo, aquela jornada ali de construção foi muito... Eu lembro exatamente onde eu estava, quando a gente concluiu a cultura, concluiu todo o processo ali. Foi muito legal, foi muito legal. Foi um período muito especial e realmente era assim, pô, nasceu um filho agora. Sabe? Exato. Responsabilidade. Que responsabilidade, e eu faço parte disso aqui, então foi muito legal. Mas assim, quando eu iniciei, que eu fui trabalhar com meu pai, na minha cabeça, eu estava ali trabalhando com ele, mas ainda não era o empreendedorismo. Eu estava ali somente como funcionária. Mas a experiência que eu tive nas grandes empresas, nas SAs, serviram para eu trazer de bagagem para ali, para melhorar, né, o que ele tinha já ali de estrutura, que não era grandes coisas, né? Meu pai, ele foi profissional liberal por muito tempo, então ele atuava atendendo clientes, mas sem ter base nenhuma, né? Base física, pessoas para ajudar ele, processos, ferramentas. Ele tinha o básico para atender. Era aquele técnico de contabilidade. E um herói, na verdade, porque eu não sei como é que ele conseguiu. Entendi, é verdade. Sabe? E quando eu comecei com ele, eu disse assim, não, eu vou pra ali, vou ajudar ele. Foi um período, assim, pontual de declaração de imposto de renda, que eu fui pra ali pra ajudar ele naquele momento, e eu disse assim, não, eu vou pra lá, ajudo ele, e depois eu vou pra fora. Volto pra minha realidade. Volto pra minha realidade. SA, grandes empresas. Sim. E aí, foi uma grande surpresa, porque já tava tudo traçado por Deus ali, e eu não saí mais dali, né? Começou o empreendedorismo em 2017. Começou sem eu mesmo saber que estaria começando, né? Na minha cabeça ainda não estava arrumado. Mas foi a partir dali que iniciou, né? Essa... Muito legal. Uma história assim, né? Se você observar, você muda o seu estilo de vida. Totalmente. Porque quando você é empresário, você é empreendedor, você muda o seu estilo de vida. Você passa a ter um novo modelo, um novo modus operandi. Totalmente tudo diferente. Fica difícil, né? Muito. Mas é uma paixão também muito diferente, né? Fabiano, eu não me vejo hoje fora disso aqui que eu vivo, do empreendedorismo contábil. Eu não me vejo. Hoje eu me vejo como empresária contábil. Eu jamais voltaria, sabe? Assim, zero arrependimento, porque assim, pra mim, viver tudo isso que eu tô vivendo hoje, pra mim, é a realização de um sonho, de algo que eu não sonhava, porque eu achava que não seria possível viver, mas que hoje eu consigo, assim, viver muito disso aqui, do empreendedorismo, sabe? E aí, pra mim, eu sou apaixonada. E é bacana você trazer isso, porque eu acredito que você tá falando de viver do sustento e de viver do propósito. Perfeito. É isso aí, né? Mesmo. É isso mesmo. Propósito e sustento. Eu lembro que eu fiz algumas viagens a trabalho e aí eu ficava assim, poxa, será que um dia a minha empresa vai me proporcionar eu viajar a trabalho e ela pagando, ela se pagando, sabe? Sim. Aí eu digo, gente, quando eu viajei a primeira vez pela Linear, que hoje é a Linova, eu disse, gente, eu tô vivendo algo que eu nunca imaginei viver, porque eu achava que nunca seria possível a minha empresa bancar uma viagem pra minha estadia a trabalho, sabe? Então, pra mim, era tudo muito surreal e ver se materializando isso e enxergando esse processo me traz, assim, um prazer gigantesco, uma alegria, e meu pai sente tudo isso hoje, sabe? Porque ele vê e ele fica assim realizado, ele se emociona com isso, lindo. Porque ele nunca imaginou que hoje nós estaríamos onde estaríamos. Ele não imaginava, mas assim, ele se realiza em mim e eu fico muito feliz com tudo isso. Que lindo, muito bacana, né? E você vê, você vem de um processo de sucessão, claro, né? E você fez ali um rebrand. Eu já comecei a minha empresa do zero, na verdade até sem o apoio da minha família. O meu pai não apoiou, ele não queria que eu fosse empresário contábil em hipótese alguma, mas eu fiz a minha história, né? Venho fazendo a minha história. Hoje o meu pai é o meu grande fã, né? Mas muito ali massa. Ele não queria, né? E o seu pai, ele te deu um suporte, claro, né? Sim, porque você encontrou uma base ali, mas existe também uma grande dificuldade quando você vai fazer uma sucessão, né? Enorme. Que é você mudar um navio de direção, né? Perfeito. E aí você passou por isso também, né? Claro que você tem que... É uma mudança de mindset do seu pai, do colaborador que estava aquele tempo todo ali, sim, dos clientes também, né? De todo o modo de operação da empresa, de posicionamento para o modelo Suede agora, é verdade, né? Eu lembrei de uma época, logo quando a gente iniciou, eu disse assim, eu vou te ajudar na parte administrativa financeira, vou tomar isso aqui, porque... Era uma dificuldade grande que existia no escritório, era a questão da inadimplência dos clientes e entrada de novos clientes. Sim. Então, eu disse,
E a cobrança também do honorário era feita meu pai indo até o cliente e recebendo o valor do honorário. Então pense que era muito difícil. Eu imagino. Muito difícil. E aí quando eu cheguei lá, aquilo me incomodava muito. E aí eu já comecei a implantar borderô, boleto. Não, vamos fazer cobrança em boleto. Sim. É perigoso você... E meu pai fazia tudo de ônibus. Já pensou? Pensei. Meu pai fazia tudo de ônibus e eu ficava assim, é por sua segurança, sabe? Painho. Eu tô tentando me controlar aqui, mas o baianês tem que rolar. Claro. Mas é por sua segurança, painho. Não tem como você ficar indo até o cliente pegando. E fora assim, que mancha a imagem do contador, né? O contador indo lá, claro. tal. Aquele desgaste todo com o cliente. E aí eu disse assim, a gente vai implantar cobrança bancária, transferência, o que tiver. Mas vamos evitar você ir no cliente pegar. E eu lembro que foi, Fabiano, remar contra a maré mesmo, porque foi um trabalho, assim, gigantesco. Uma resistência. Total. Imagina. Os clientes aceitarem aquilo ali foi, assim, uma luta muito grande, mas a gente foi vencendo. Primeiro mês, alguns faziam, outros não faziam. Eu lembro que teve um que, super desaforado, me ligou e disse assim, olhe, eu só vou pagar o honorário se seu pai vier aqui pegar. A gente não vai depositar. Eu me recuso a redepositar. Já pensou? E eu quero que ele venha aqui pegar. Aí eu, tá bom, tudo bem. Hoje, quando eu vejo 100% do processo, inclusive esse cliente que está com a gente até hoje, o processo todo rodando e todo o pagamento ser feito da forma que deve ser feito, através do banco, tudo direitinho, para mim é uma vitória gigantesca. Então, assim como esse processo aconteceu, vários outros a gente teve que ir quebrando aos poucos, porque era uma outra pessoa que estava na direção, era uma outra cultura. De crenças, de muita coisa, né? Foi muito trabalho, um trabalho muito árduo, mas assim, graças a Deus as coisas foram encaminhando e aquela coisa de você não desistir do processo, né? Não abandonar no meio do caminho, claro, por causa das dificuldades, porque as dificuldades vão aparecer a qualquer momento e em todos os momentos. Mas se você tem propósitos alinhados, né, e clareza do que você quer, de onde você quer chegar, então as coisas fluem e graças a Deus ele permanece com a gente e faz hoje pagamento bancário. Que bom, mas assim, se ele também não permanecesse, não tem problema, tá tudo certo. É um direito dele. É um direito dele, né? Porque veja, você tocou em muitos assuntos aí interessantíssimos. Um deles é o fato de, quando a gente mudar, muitas vezes a gente tem um interesse e a intenção de mudar um processo, de criar um processo novo que vai trazer mais produtividade para nossa empresa, que vai trazer mais visibilidade para nossa empresa, que vai trazer mais profissionalismo para nossa empresa. Afinal de contas, é amador, com todo respeito, você ir buscar presencialmente, porque é algo que se fazia lá no início. Hoje, isso é amador. Né? E aí você tornou a sua empresa profissional, você profissionalizou a sua empresa, do ponto de vista ali de cobrança de honorários, por exemplo. Só que imagina que um determinado cliente tivesse sido resistente a ponto de dizer, não tem negociação, eu não vou fazer pagamento por boleto. Como é que você faz com isso? Você simplesmente não muda o processo da sua empresa para se adaptar a um cliente ou a alguns clientes, ou você inicia essa jornada de mudança? Porque você precisa iniciar. A gente muitas vezes pensa que o cliente, não posso perder o cliente. Mas por que você não pode perder esse cliente? A saída do cliente é uma perda ou é um ganho? Verdade. Quanto desse cliente, o quanto que esse cliente está minando, travando o crescimento da sua empresa, né? A gente estava até falando antes aqui nos bastidores em relação ao aplicativo do G-Click e toda essa parte do onboarding, né? De Sim. como fazer o cliente utilizar. E muitas vezes essa crença está na gente. O cliente não vai querer utilizar a tecnologia. Nunca que o cliente vai querer fazer isso por meio de um aplicativo ou fazer o pagamento por meio de um boleto. Ele vai. Basta que você eduque o cliente e diga ele o porquê, né? E aí você começa essa jornada também com aqueles novos clientes. Agora, eu achei interessantíssimo você trazer isso também, porque quando a gente fala de profissionalismo, de amadorismo, de demandas mais burocráticas, a visão, você falou assim, imagina a imagem que as pessoas tinham de um contador indo pegar os honorários ali, né, na porta aí de ônibus, quanto isso era inseguro, mas também a visão que o cliente tinha. Mas eu acredito que isso daí faz parte da construção da contabilidade. É verdade. A contabilidade foi exatamente construída desse jeito, né? A maioria dos contadores, durante muito tempo,
foi visto dessa forma. E trabalharam assim, né? E conseguiram construir as suas coisas dessa forma. Dessa forma. Mas também houve uma repercussão negativa em relação à visão das pessoas com a contabilidade, né? Como profissional. Como profissional, é sempre um profissional cansado, um profissional que não tem valor, Perfeito. Um profissional burocrático, um profissional que você é desinteressante, né? Que só traz más notícias, que só vem cobrar os honorários. É verdade. Né? Então, porque inclusive esse contador não tinha tempo de sair da empresa dele para conversar com o cliente, ele tinha realmente que ir buscar a sobrevivência dele, Perfeito. Né, que são os honorários. Então, diante disso tudo, eu vejo que os obstáculos que você passou ali no início, da parte mais simples de você mudar um boleto, que para muita gente vai parecer simples, mas dentro de uma mudança de gestão, é um grande desafio, porque você começa a quebrar muitas crenças e paradigmas, você conseguiu dar uma cara nova, né, à empresa. Isso. É por isso que surgiu, né, o Linova. Porque era linear, continuava sendo a linear, né? A nossa história não foi apagada, ela permanece. Meu pai hoje continua trabalhando com a gente, né? Hoje em um ritmo muito menor, né? Gozando um pouco da aposentadoria dele, mas nativa, produtivo, né? Mas uma linear nova, com uma nova gestão, com a nova cara, com novos propósitos, né? E mesmo os valores, na verdade, porque eu acredito muito na entrega que ele fazia e era muito especial, né? Dentro da possibilidade que ele tinha. Porque ele fazia aquilo ali dentro do que ele podia, do que chegou até ele. E meu pai viveu, sei lá, gente, 20 anos, 25 anos sendo técnico contábil desse jeito, sabe? Ele é um herói mesmo, porque eu fico, gente, como é que conseguiu trabalhar esse tempo todo sozinho, cuidando de DP, apurando imposto? E ele, quando eu cheguei, nós não tínhamos muitos clientes, mas ele tinha clientes na carteira que eram grandes, que eram padarias grandes. E eu falei, meu Deus, como é que ele deu conta disso aqui até hoje, sabe? Exato. E ele deu. E ainda te entregou ouro. Me entregou. Só que ele foi estratégico, viu? Ele foi estratégico, tá vendo? Viu? Tá vendo de onde vem a estratégia? Ele te chama pra fazer imposto de renda e logo depois consegue a aposentadoria. Né? Muito massa. Estratégico, teve uma visão muito clara do que queria. Muito claro. Eu, inclusive, já vou pegar essa estratégia pra aplicar com o meu, viu? É bom, já começa a criar um sucessor aí. Vou criar meu sucessor também, pra ele assumir isso aqui. Mas meu pai, ele foi realmente muito herói em tudo que ele construiu e eu só tenho gratidão, né? Então, hoje, o que eu posso retribuir a ele é entregar o que a gente está entregando, né? É fazer com que ele tenha muito orgulho, porque ele tem muito orgulho da nossa história, do que a gente vem construindo. Sim. É alguém que ainda contribui muito, com muitos conselhos. Tem clientes hoje que é da época dele ainda e que... Sim, veja. Que valioso isso, não né? É? E tem coisas que eu ainda busco nele, tratativas. Eu digo, me diga aí como é que eu vou agir com ele aqui, porque são pessoas que a gente tem um zelo muito grande, porque acreditaram na nossa história lá atrás, quando a gente ainda não era ninguém, né? Com certeza. Então, a gente traz essa história e é muito bom poder entregar isso para meu pai hoje e ele poder vivenciar e ver tudo isso hoje em vida. Então, assim, eu fico muito feliz e realizada, realmente. Eu me sinto realizada. Seu conselheiro, né? É o mesmo. Conselheiro da empresa e seu conselheiro. É mesmo. Hoje, ele ligou para mim e disse assim... Vai ter reunião, eu preciso ir? Eu falei assim, olha, você não precisa vir porque 4 horas você tem um agendamento em um órgão, né, público aqui em Salvador. Eu falei, então você não precisa vir porque daqui a pouco você vai sair. Aí ele disse, não, mas eu vou, porque você não vai estar e eu quero estar presente. Aí eu falei, então venha. E aí quando ele chegou foi a maior festa, né? Seu Jorge legal. Veio. Que bom, Seu Jorge veio, tem que vir mais vezes. Aí ele se sentiu muito feliz e tá lá contribuindo. Que bom, tenho certeza disso. Agora me diz uma coisa, Suede, dentro dessa... Você falou já de algumas dificuldades, mas você lembra de algumas dificuldades maiores, alguns desafios, algo que você viveu que diz assim, poxa, esse obstáculo aqui ele foi grande, assim, essa quebra de paradigma, além, claro, da parte dos boletos, mas enxergar algo de forma mais visionária mesmo, estratégica, ou de repente algo interno que tinha e que era algo que consumia muito você, a sua energia, e você conseguiu superar também. Tem algo que você lembra especificamente? Tem sim.
Assim, o meu grande entrave dentro da empresa sempre foi a questão da entrada de novos clientes, tá? A gente tinha muito poucos clientes. Eu acho que a gente tinha menos de 20 clientes na base. Um custo alto. Sim. Porque a gente já tinha sala, tinha algumas ferramentas, tinha meu pai que não era aposentado na época e que vivia do salário dali. Sim, sim. Então, assim, a aquisição de novos clientes para mim era um entrave assim gigantesco, porque só acontecia se um cliente ele indicasse o nosso trabalho. Você tinha um canal apenas que era o de indicação. Somente. Que é o que a maioria das empresas de contabilidade hoje ainda vivem, né? Essa é a realidade. E aí, eu digo, não, gente, não é possível. Aonde é que tá a mina? Onde é que tá o foco? Porque essas pessoas que estão crescendo na contabilidade, como é que elas conseguiram novos clientes? Eu tava ouvindo o podcast que eu te falei, né? O último que você fez, do Papo de Que Fabiano. E eu vi a Fazer um merchan já aqui, claro. Né? Quem ainda não assistiu meu podcast, vai lá no YouTube. E aí eu tava ouvindo a Mônica falar que hoje ela só trabalha com indicação. Isso. Nossa, Mônica tem uma empresa muito conceituada, grande, e só é através de indicação, não faz um trabalho de marketing, né, efetivo, né? Aí gente, acontece também, tá vendo? Que a gente vê casos Claro, sim, que dá certo, mas o que acontece da Mônica também é que o cliente da Mônica é um cliente muito high ticket. A Mônica, né, sabe? Sim. Mônica é milionária, né? Mônica, eu vou chegar lá, tá? Mônica Porto, gente, né? A Mônica Porto faz sobrancelha a 12 mil reais, né? Pois é. Só tem cliente lá e lá em cima. Boca rosa. Pois é, só assim, não. Então, assim, acaba que, como são empresas muito grandes, né? Empresas que têm um ticket muito alto, a negociação, a indicação, o canal, o relacionamento para trazer é diferente, Perfeito. Né? Não que não possa acontecer também por marketing digital, mas que já é diferente, já é um processo diferente. No nosso caso, não tinha cliente com um ticket alto, assim, relevante, e só era por indicação. Então, a gente estava fadado realmente à falência ali, porque era sem perspectiva nenhuma. Tanto que quando eu lembro do episódio que quando eu disse à minha família que eu ia ficar ajudando meu pai por um tempo, aí minha mãe se preocupou, né? E algumas tias minhas falaram assim, cuidado, você sabe que não dá certo, né? Seu pai aí não teve nada até hoje, sabe? Entendi. Aí, sabe, aquele, meu Deus, não, mas eu sempre fui muito determinada e eu falei, não, vai acontecer. Não sei ainda o caminho, mas vai acontecer. E aí eu comecei a seguir alguns contadores, influenciadores. Sim. E comecei a ouvir falar muito de marketing contábil. Falei, nossa, o que é? Marketing contábil, o que é? Preciso. E aí foi quando eu mergulhei nessa questão de aprender como era que a gente tinha outras formas de canais de prospecção de novos clientes. E aí eu disse, não, preciso investir em marketing. Mas, antes de investir em marketing, eu tinha já ouvido muitas mentorias, comprei cursos, né, para poder ver, transforma essa contabilidade em contabilidade digital. Sim. Aí como é que eu vou fazer isso, gente? A nossa é totalmente tradicional. A gente vai lá, leva o contra-cheque na mão do cliente, tudo é muito próximo. Muito manual. Como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí, estudando esses cursos, aí eu vi que tinha ferramentas que possibilitavam fazer, né, essa mudança do escritório, mas eu também precisava de uma coisa. Eu precisava sair do operacional. Então, na minha cabeça, eu botei ali naquele momento, eu preciso sair do operacional. Se eu ficar no operacional, eu não vou conseguir correr atrás de novos clientes. Perfeito. Porque eu vou gastar energia aqui para poder resolver o problema. Isso. E a gente sabe que quando a gente entra no operacional, a gente fica ali mesmo, porque uma coisa vai puxando outra, vai puxando a outra. Com certeza, consome o nosso tempo totalmente. Total. E a energia. Entendeu? Vai embora. Como é que você vai captar clientes se eu tô aqui dentro? E assim, na época eu fazia folha de pagamento. Então, era muito problema, era o tempo todo, admissão, demissão. Enfim, eu entendi isso. Eu entendi que eu precisava sair do operacional. Mas aí tinha um outro fator. Como é que eu saio do operacional se eu não tenho recurso para pagar uma outra pessoa para fazer? Exato. Tá tudo muito apertado. O que a gente tem hoje, a gente nem consegue pagar o que a gente tem de custo fixo. Aí eu falei, olha, não tem jeito. Eu vou sair. E assim, graças a Deus, na época,
na época e graças a Deus, meu marido, na verdade, ele podia me possibilitar a experiência de eu ficar sem receber nada. Então, assim, as contas ele iria pagar, ele ia tocar. Dar esse suporte todo a você. Então, eu poderia me arriscar. Então, eu tive essa coisa boa, né? Pra poder somar e me fazer tomar coragem de ter que decidir por contratar uma pessoa. Então, foi o que eu fiz. Eu falei, olha, mesmo que eu não receba nada da Linear na época, eu falei, mesmo que eu não receba nada, eu vou sair da operacional e vou contratar alguém pra Folha, porque eu preciso focar em vendas. Isso. E foi o que eu fiz. E aí eu trouxe, foi a nossa primeira prestadora, que tá com a gente até hoje. E eu trouxe a Ana Lídia pra estar ajudando a gente ali na Folha e eu focar mais em estudar sobre marketing e venda, porque para mim era um universo totalmente desconhecido. Na verdade, para as empresas de contabilidade é um universo muito desconhecido, né? Existe até uma certa resistência muitas vezes, né? Do contador, do empresário contábil enxergar vendas, marketing, né? Dentro de um escritório contábil. Dentro de um escritório contábil. Só que observe como você cresce, como você cresce a sua operação, como você contrata sistemas para aumentar a produtividade, para ter mais visibilidade sobre o seu negócio, se você não tem recurso financeiro. E para você ter recurso financeiro, você precisa de quê? De clientes. E aí você precisa de alguém no comercial. Então, quando as pessoas às vezes me perguntam assim, Fabiano, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho uma limitação aqui de valor. O que é que eu preciso fazer? Coloca cliente para dentro. E aí você vai ter dinheiro para arrumar a casa, para contratar pessoas, para contratar sistemas, para contratar uma mentoria, né? Se não sabe vender, não sabe fazer marketing, contrata uma mentoria que vai te ensinar a fazer marketing comercial para você colocar cliente para dentro de casa. Perfeito. Nesse momento, você vai ter respaldo financeiro para arrumar, organizar o que você precisa organizar, para reter os melhores talentos, para posicionar a sua empresa, para fazer branding, rebranding como você fez, para fazer tudo. É verdade. Né? Muitas vezes lá na empresa, lá na Tática, eu falo, olha, a gente tem os nossos orçamentos. Então, tem esse projeto aqui. Um projeto novo? Vamos ter uma reunião com o departamento comercial. Perfeito. Porque eu preciso, quantos clientes a gente precisa, ou quanto de faturamento a gente precisa aumentar para realizar esse projeto. E aí eu envolvo a equipe. Hoje a nossa equipe lá na Tática vibra com o nosso comercial. Perfeito. Primeiro porque a gente fez um trânsito mesmo de, na verdade, um programa onde todos eles são recompensados financeiramente também. Porque veja, é curioso isso nas empresas, né? Porque assim, elas querem, as empresas de contabilidade querem que o colaborador fique feliz porque ele vai ter mais trabalho. Claro que tem toda aquela questão, mas é porque você tem uma segurança sobre a preservação, a continuidade do seu emprego, tudo bem, mas assim, lembra, quem quer que o seu funcionário, o seu colaborador, o talento da sua empresa vai pensar, bem, tá entrando o cliente, eu vou trabalhar mais, meu salário não aumenta, quem tá ficando rico é o dono. É sempre isso. É verdade. Isso é um ciclo, né, de pensamento que acontece na maioria das empresas. Mas no momento em que a empresa começa a proporcionar uma melhoria de salário financeiro e salário emocional para o cliente, ele começa a vibrar também. Desculpa, para o funcionário. Ele começa a vibrar também com a entrada de cliente. Então, nesse momento, a gente começou a perceber que a gente também precisava levar esse benefício para o nosso time, para todo o time. Então, desde a pessoa que abre a porta para o cliente da casa, até a pessoa que serve o cafezinho, a pessoa da recepção, o CS, todas as frentes que estão ali recebem um percentual sobre a entrada de clientes no mês. Muito massa. Por quê? Porque eles precisam vibrar para isso e de alguma forma eles contribuíram para que a nossa empresa tivesse aquele posicionamento, aquela qualidade de serviço e que o nosso comercial conseguisse oferecer esse produto com mais segurança. Porque se você tem um posicionamento manchado no mercado, se você não tem credibilidade no mercado, o seu nível de esforço para trazer cliente vai ser muito maior, né? Então, hoje a gente tem todo esse fluxo, tem toda essa estratégia muito clara na nossa empresa e isso eu tenho certeza que foi também um dos grandes motivadores e uma das grandes decisões que você tomou na sua empresa, né? Até porque quando você entrou na contabilidade do futuro, na época como mentorada, né, ali na parte das mentorias, eu lembro que eu tratava muito com você da parte de cultura, de processos, né, e Daniel Segura ficava muito com a parte ali de vendas com você, a Manu com a parte de marketing também, né? É isso mesmo. E aí, realmente, você já entrou também pegando ali tudo que você precisava, para entrar cliente e reter. Mas foi isso. Aí entra a contabilidade do futuro, né? Nessa ânsia de entender como é que eu faço para crescer, como é que eu faço para sair do operacional, foi aí que eu conheci a contabilidade do futuro. Eu falei, nossa, eu preciso
preciso de alguém que me oriente o caminho que ele já trilhou. Então, tipo assim, se lá tem profissionais que já estão à frente no mercado e que conseguiram avançar, eles vão me ensinar. Então, eu preciso de alguém que me direcione. E foi aí também a mudança de mindset com relação a... eu preciso ter mentores, pessoas que me auxiliem no processo. Eu não vou conseguir sozinha. Eu não sei qual... esse mundo para eu desbravar sozinha vai ser muito complicado. Então, deixa eu pegar alguém que já sabe. E aí veio também a questão assim, nossa, eu preciso vender porque eu preciso ter recurso para pagar os mentores para poder estar ali me auxiliando. Preciso colocar funcionários aqui dentro para poder fazer a operação enquanto eu tô cuidando de vender. Exato. Então, foi um conjunto. E foi nessa ânsia da descoberta, de querer entender como era que eu fazia, que eu encontrei a contabilidade do futuro. E que para mim... literalmente foi o divisor de águas na minha vida profissional. Foi... E que me ajudou muito no empreendedorismo. Assim, eu sou, assim, uma pessoa fã de carteirinha dessa incubadora. Eu acredito demais nesse projeto e sei, assim, o quanto vocês têm relevância na minha vida mesmo como profissional, como empresária contábil, sabe? Bom, muito obrigado. Senti que eu não estou só, sabe? Eu não estou só. É uma dificuldade que para mim surge, que é nova, eu poder compartilhar com vocês e vocês disserem, ó, faça desse jeito, faz assim. Não é receita de bolo, é o que você falou. Cada empresário, cada empresa tem a sua história. Você vai montando o seu caminho, você vai fazendo o seu caminho. Mas você ter uma orientação de como você pode proceder, talvez não dê nada certo daquilo, mas ali já abriu sua cabeça para você enxergar um novo mundo que você desconhecia. E vocês fazem isso muito bem, sabe? Assim, eu me sinto acolhida demais aqui, porque não é conversa fiada, não é conversa fiada, são mentores que se preocupam e que compartilham a sua experiência, a sua vivência, para que a gente que está ali iniciando aquele processo não passe por um caminho até tortuoso. Assim, eu não preciso aprender caindo no buraco, mas se você lá na frente já passou e viu que cai, Suede, não vai por aí não, vai por cá. Exato. Eu encurto o processo, sabe? Exato. Você e é isso evita sofrimento. É isso que a gente precisa entender, sabe? Assim, é um investimento que eu tô fazendo porque eu vou encurtar o meu processo. E eu tinha pressa em crescer. Porque eu já estava cansada de ver meu pai não sendo próspero na contabilidade e as pessoas não fazendo pouco caso de que o profissional contábil não tinha valor, sabe? E eu queria mostrar para mim, para minha família, para as pessoas que estavam ali do lado, que era diferente. Era diferente. Então eu precisava encurtar o processo, eu precisava de pessoas que me ajudassem aquilo ali, e eu entendi isso, e graças a Deus eu entendi isso, porque eu fui atrás da Contabilidade Futura, eu acho que foi eu até que chamei para uma conversa, não sei como foi que eu encontrei vocês no Instagram. Essa conversa. Mas aí eu lembro que eu fui, marquei uma demonstração, e aí a gente iniciou ali aquele processo, e eu sempre fui muito obediente também. Então, assim, se É verdade. Se você me diz que eu tenho que contratar um CRM para vendas, eu não tenho recurso nenhum, mas eu vou me virar. Talvez eu contrate ali somente um usuário, que foi o caso, o nosso CRM de vendas, para a gente estruturar o processo de venda. A gente pegou uma ferramenta top no mercado. Eu falei, vamos lá, eu pego somente um usuário. E até hoje a gente utiliza somente um usuário. Olha, veja. Mas, assim, atendeu a gente super bem. A gente desenhou o processo de vendas ali dentro, o lead chega, ele já cai ali dentro. Então, assim, eu sou obediente. Eu faço o que os meus mentores me mandam e às vezes até questiono, mas não como duvidando. Sim, claro, mas é muito assim, rico. Pra entender aquilo ali, como é que é feito, por que é daquele jeito, e vou ali seguindo e deu certo. É por isso que eu tô aqui hoje contando um pouco essa história, né, pra poder motivar a outros e talvez fazer você que está iniciando no empreendedorismo perceber o quanto você precisa ter pessoas do seu lado que somem, que te ajudem e que encurtem o seu processo. É verdade, é exatamente isso. Lindo o que você falou e de fato eu acredito exatamente nisso, Suede. Que bom que você teve a sorte, né, e a visão também estava aberta a encontrar pessoas, a buscar e encontrar pessoas que podiam te ajudar. Porque em algum momento ali atrás não tinha
né? Para mim não tinha essa possibilidade, não existia a internet com tanto um acervo de informação e de pessoas que estão disponíveis para ajudar. E eu sei que se naquela época existisse uma contabilidade do futuro, a minha jornada tinha sido muito mais fácil. Eu não tinha pensado em desistir, né? Veja, hoje eu tenho uma empresa de contabilidade de sucesso, tenho uma super empresa de contabilidade, mas podia não existir. Verdade. Essa empresa podia não existir. Verdade. Porque por pouco eu não desisti. Então é importante a gente observar e estar aberto mesmo a ouvir quem já passou pelo processo, quem está disposto a te ajudar. Levar sim, questionar como você faz, que são questionamentos inclusive muito relevantes e que a gente chega ali no consenso e constrói a sua marca com a sua identidade, né, fazendo sentido para a sua vida, porque a gente também tem dentro da gente, não é só um profissional, né? Não. Existe também uma vida pessoal, uma pessoa, um propósito, um sentimento ali. E que legal. Sabe que você falando tudo isso aí, é tão profundo tudo que você falou, porque eu tava falando há pouco tempo, eu tava conversando sobre isso nos meus stories, né? E o seu pai, na verdade eu não sei se a empresa de contabilidade dele nasceu ali de um sonho, mas provavelmente sim, porque tem sonhos que a gente só descobre depois, né? Verdade. A gente inicia e depois a gente vem perceber que aquilo... A gente nem imaginava que tinha aquilo ali no coração guardado. Ali no coração, né? Mas é muito poderoso quando você tem um sonho e esse sonho passa a fazer sentido para outras pessoas. Outras pessoas sonham com você, né? Outras pessoas sonham com você, né? É muito poderoso quando você percebe que para que o seu sonho se torne realidade, para que aquela realidade continue existindo, aquilo não depende mais de você. Verdade. Ou não depende apenas de você. Então ele conseguiu perpetuar isso, né? Que veio para você, veja, e é tão poderoso que você já pensa no seu filho como um sucessor, a gente já começa a imaginar, né, diversas outras situações e circunstâncias para nossa empresa, para esse sonho. Verdade. E eu acho que caiu na mão certa, né? Caiu na mão de uma filha estratégica, visionária, uma pessoa que tem o pé no chão, né? Uma pessoa que consegue enxergar a realidade, mas também audaciosa, porque a gente precisa ter essa audácia também, né? Precisa trazer essa coragem para o dia a dia. E eu fico muito feliz mesmo de ter você aqui com a gente, de você ser um dos grandes cases de sucesso da contabilidade do futuro, porque o nosso propósito é esse, sabe? É ajudar de fato as pessoas, é fazer com que elas continuem ali aquele sonho, transformando também a vida de outras pessoas, porque você transforma a vida de todos os stakeholders, né, que a gente fala, de todas as suas frentes ali, dos seus colaboradores, dos clientes, dos parceiros, dos fornecedores, né, de alguma forma você está contribuindo com aquilo ali. Eu recentemente passei por uma situação muito difícil dentro, né, da minha empresa, em que eu tive que desligar uma pessoa, né, e aí eu tava dizendo a ele, eu falei, e era alguém com quem eu tinha muita proximidade, né, muito carinho, tenho muito carinho, na verdade, e respeito pelo profissional que é. Mas eu tive que tomar aquela decisão e com muito pesar eu disse a ele assim, eu não posso comprometer o meu sonho e nem o sonho de outras pessoas, porque na verdade esse sonho aqui não é só meu. E se eu deixo de tomar uma atitude como essa agora, eu tô sendo negligente, eu tô colocando o meu negócio à ruína por um sentimento, né, que existe, que vai continuar existindo. Né? O respeito e o carinho vai continuar existindo, não é porque o profissional saiu dali que a gente deixou de gostar. Mas eu não posso deixar nem comprometer que o meu sonho e o sonho de outras pessoas também que sonham com isso aqui sejam arruinados por conta dessa minha não decisão. Isso. Então, a gente sonha, é algo que não é um sonho, é como você falou, não é um sonho só seu. Não. É um sonho que hoje é vivido por outras pessoas. E eu tenho hoje parceiros, colaboradores ali dentro que sonham esse sonho comigo. E que querem crescer, e que querem que essa empresa decole. E que acreditam na empresa. E que acreditam na empresa. Então, assim, a gente como empresário, né, precisa também em alguns momentos tomar algumas decisões que são difíceis, mas que não podem comprometer um bem maior, né? Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, foi arriscado fazer a demissão? Foi, muito. Foi arriscado, né? Você se acha uma pessoa autoconfiante? Eu sou confiante, tá? Apesar de saber que ninguém cresce sozinho e que a gente precisa do outro para poder avançar e crescer. Mas, assim, eu ia dar conta. Ia. Eu tô dando conta. Você tá dando conta. Entendeu? E eu vou dizer pra você que ter apetite
para o risco é uma das características da pessoa que é autoconfiante. Então, eu sou. E aí, se a gente não tem apetite para o risco, a gente não cresce. E se a empresa não cresce, ela morre. Ela morre. Literalmente. Uau, é clichê Thiago isso. Risco, Olha só. Thiago Risco. Mas assim, e isso é muito valioso, porque é até clichê falar sobre, se a empresa não está crescendo, a empresa está morrendo. A gente sabe que isso se fala, se ouve muito por aí. Mas de fato, quando você não tem uma empresa crescendo, é porque você não está fazendo nada por ela, ou você não está fazendo o que é certo para que ela cresça. Ou você já não acredita mais nela. Né? No momento em que você tem uma empresa que está crescendo e que você está trabalhando ali com um determinado caos, significa que ela está sendo movimentada, que ela é como um organismo vivo, né? É verdade. A gente está vivendo, a gente fica doente, a gente fica alegre, a gente fica triste, existe um movimento ali. E a empresa precisa desse movimento. A empresa é vida, né? São pessoas ali dentro e esse dinamismo, ele vai sempre acontecer. E é importantíssimo que ele aconteça. Quando você falou isso de aptidão ao risco, né? Eu sempre tive. Lá atrás, eu sempre tive. Eu sempre tive quando eu tive que decidir, ou eu recebo o salário, ou eu contrato alguém. Ou eu sempre tive quando eu vi que tava precisando contratar mais gente. Mas mesmo assim, gente, ainda não tô grande o suficiente, mas eu preciso de mais gente aqui dentro. E aí a gente foi. E vai acontecendo, gente. Só basta um passo de fé e de coragem que as coisas se abrem. Mas se eu me paralisar com medo de que eu não vou conseguir pagar o funcionário, eu não vou conseguir pagar a ferramenta que eu contratei ali, você não avança. Você não cresce. Exatamente. Não cresce. Suede, eu adorei o nosso papo. Adorei. Passou rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Adorei o nosso papo. Você é muito inspiradora. De verdade. Já falei aqui algumas vezes. Já convidei você também pro meu podcast, né? Foi um prazer. E eu tenho certeza que a gente vai ter outros encontros também. Pra gente atualizar o seu sucesso, né? Porque é sempre importante a gente compartilhar isso, né? Eu tenho certeza que quando a gente gravou o último episódio lá do Papo de Quê, que a gente gravou juntos, você estava num estágio já de evolução e agora você evoluiu muito mais. Veja, né, o seu nível ali como empresária, o nível da sua empresa de evolução, de prosperidade, de amadurecimento, já está ainda mais acima do que estava na época. Que bom, né, Fabiano? Que bom. E eu tenho certeza que no próximo episódio, que a gente for gravar juntos, você vai estar ainda mais próspera. Eu acredito também. A sua empresa vai estar ainda mais. Plena certeza do futuro que me espera, sabe? Que perfeito. Eu sei onde eu quero chegar e eu sei que eu vou chegar. Eu tenho muita clareza do que eu quero pra mim. E assim, hoje eu tive reunião com a galera do escritório e eu tava dizendo pra eles, 2024 vai ser um ano assim que a gente vai crescer muito, 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 muito. E eu conto com cada um deles pra gente crescer junto, porque eu quero que a gente cresça junto. Não quero que o meu escritório cresça sozinho. Eu quero que todos nós, a gente tenha prosperidade todos juntos, sabe? Perfeito. Porque nada melhor do que você trabalhar com pessoas que estão ali motivadas, felizes, satisfeitas e querendo contribuir para aquela empresa alavanque, né? Sabe? Verdade, cresça. Com certeza. Então, assim, 2024 vai ser um ano, assim, muito positivo pra gente. A gente continua com a contabilidade do futuro, então assim, hoje em uma parte diferente já, né, claro, com os verdade. conselhos, e tem sido assim, muito, muito bom pra mim, muito bom, tem feito muito sentido pra minha carreira profissional, pra minha empresa, né, e eu espero continuar com vocês ainda por muito tempo pra gente poder crescer junto. Com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Pra quem não sabe, a Suede já passou do estágio ali de mentorias, né, a empresa dela cresceu a ponto de passar para um outro nível. Hoje a Suede e a empresa dela faz parte de um conselho de gestão. Então, a gente, na verdade, tem conselhos, né, onde a gente conversa sobre todas as estratégias, um nível de maturidade e de decisão muito maior. Os resultados também são maiores, né? E claro que a gente sabe que a nossa orientação faz muita diferença, mas a gente sabe também e principalmente o quanto a sua ação, a sua visão, a sua aptidão para o risco, né? Mas principalmente também o seu nível de critério, porque todo risco precisa ser medido, claro. Verdade. Né? Fez com que você chegasse até aqui e você vai chegar muito além, eu tenho certeza, viu? Eu confio muito, aceito essa sua palavra e, tipo assim, eu internalizo isso pra mim. Vai acontecer mesmo. Vai ser um ano muito bom e muito próspero pra gente. E pra mim é um prazer sempre, tá? Fazer parte da contabilidade do futuro, ter você como mentor, alguém que é humano, que é gente da gente. Obrigado. Que tá do lado ali, orientando, né? Que se dispõe sempre, eu já te disse isso, você é muito
uma pessoa muito generosa. Foi essa palavra que eu te usei. Que eu usei, não sabia não foi? Que eu ia ganhar esse presente hoje aqui. Foi a palavra que eu usei, você é muito generoso. E em todas as frentes mesmo. É alguém que tá ali para ajudar o empresário e contribuindo com o seu trabalho, porque o que você faz no Instagram ali, a despeito do que você recebe ou não, mas tá ali para orientar, para trazer soluções pra gente, para poder orientar, encurtar o nosso processo de graça, né? Porque tanta informação que você traz ali dentro do seu Instagram com vários casos e compartilha várias experiências que você vive do seu dia a dia, que passa pelas mesmas dores que a gente como empresário passa, e você traz aquelas soluções ali. Então, assim, é recompensador demais. Eu só peço que Deus continue te abençoando demais. Amém, a todos nós. E que você continue aí ajudando muitos profissionais que precisam de você. Tenho certeza disso. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Começamos com o pé direito, hein? 2024 tá lindo. 2024, eu também comecei com essa vibração, viu? Muito eu falei com a minha mãe no final do ano passado, eu disse, mãe, eu tô sentindo que 2024 vai ser o ano. Aí ela disse, meu filho, eu acho que vai ser mesmo pra você, principalmente porque eu vi que vai ser o ano de quem nasceu em fevereiro e é aquariano. Aí o Alan falou, então tem calma aí, porque eu já vi isso pra Áries, pra Virgem, eu disse, não, eu acredito, então... Eu tomo posse disso. Obrigado, tá? Obrigada a você. Gente, muito obrigado à audiência, vocês terem assistido até aqui. Deixa eu dar uma dica, tá? Pega esse vídeo aqui, esse link e compartilha com mais pessoas. Assim como a gente está compartilhando o nosso conhecimento aqui para ajudar a você que assistiu, vamos ajudar outras pessoas também que ainda não sabem que esse episódio existe, né? É verdade. Então vamos disseminar conteúdo, fazer com que as pessoas sejam mais felizes, mais prósperas. E eu espero vocês no próximo episódio, que já tem convidadas ali marcadas também, com cases de sucesso incríveis aqui da Contabilidade do Futuro. Fiquem todos com Deus.